Olá, abençoado de Deus, graça e paz a todos. Melhor domingo, melhor dia, melhor noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem graça, mensagem do conhecimento, da graça e do amor de Deus. Por que eu falo da graça e do amor de Deus? Porque tudo que aconteceu e que tem acontecido em nossas vidas é do amor de Deus. Amém? Sem Ele, nada do que foi feito se fez, é verdade. Amém, gente? Que maravilha! Nada do que foi feito se fez. Por isso, o nosso conhecimento é da graça e do amor de Deus. E é necessário que nós venhamos ter este conhecimento da graça e do amor de Deus. Porque se nós não tivermos o conhecimento da graça e do amor de Deus, a gente vai ficar igualzinho o sistema religioso. Igualzinho, dando soco em ponta de faca, subindo um monte que nem cabrito, comendo pão e bebendo vinho, andando atrás, correndo atrás de bênção que nem um desesperado e batendo com a cara na parede. É assim que acontece. E nesse bater a cara na parede, os que têm um pouquinho de entendimento vai só enchendo seus bolsos através da sua fraqueza e do seu desentendimento espiritual da graça e do amor de Deus. Amém? Nosso amigo Neilton já está no ar comigo. Graça e paz, meu irmão. Melhor domingo. Graça te damos, meu Deus, por esta vida abençoada que é o nosso irmão Neilton Cardoso, amém? Assisti a sua reunião pela manhã, eu não pude estar porque eu fiz uma programação no computador, né? Eu mudei de sistema e eu pensei que não tinha saído o aplicativo que eu faço a gravação, né? E esse aplicativo ele saiu. E na hora que eu fui gravar eu não achei o aplicativo. Então eu achei melhor atrasar, deixar para as 18 horas, né, para que a gente pudesse fazer uma coisa melhor e não corrida. Amém? Então, melhor domingo, melhor noite, um abraço a ti e família. Que maravilha. Vamos junto nessa mensagem maravilhosa. Amém? Graças a Deus. Então hoje, o título da nossa mensagem é um título até já conhecido, é um título que vai falar de coisas já conhecidas, mas como a nossa pregação, né, eu creio que o irmão entende assim também, já não é tanto para o povo em graça, para o povo que entende a graça. O nosso tipo de pregação agora, sim, para alguns em graça que ainda não têm o entendimento ou que fazem misturas, sim, mas de um modo geral é tentando libertar e tirar o povo que ainda está em escravidão no sistema religioso. O povo que está preso ainda, né, não à doutrina, mas preso ao entendimento errado dos seus pastores. Que por não entender a palavra de Deus, ela nos diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma cápsula de graça, mais uma palavra, mais uns 35, 40 minutos de pregação para orientar essas pessoas, não para diminuí-la, não para tirar do entendimento de salvação, de que vai se perder, de que vai fazer... Não. O nosso objetivo aqui é fazê-las entender para viver melhor. Para viver melhor e deixar de servir a homens e doutrinas de homens, servir somente a um só Deus. Amém? Porque nós temos observado que o sistema religioso ele vai muito pelo que o pastor diz e esquece o que a palavra de Deus diz. Então vai muito pelo que o pastor diz. E o pastor ele coloca medo, ele amedronta, ele coloca o inferno na frente, ele coloca um diabo, ou seja, são as metralhadoras, são os rifles, os fuzis que eles colocam usando a Bíblia, né? Usam a Bíblia como se fosse um fuzil, como se fosse uma metralhadora, colocando medo. Se não der, o Satanás vai pegar. Se não der, o diabo vai fazer. Se não der, se não fizer, o filho vai ficar... Ou seja, lança uma série de maldição sobre as pessoas para que elas possam esvaziar os seus bolsos, seus cofres, né? As suas coisas valiosas, né? Usando que é a palavra de Deus.
E nós estamos aqui para desmascarar essa situação. Eu não vou citar nomes de denominações, nome de pastores, nome de pessoas. Eu estou falando de um sistema religioso global evangélico, que infelizmente, por não ter o conhecimento, como a palavra de Deus diz, né, sofrem por esse desentendimento. Então vamos lá. Hoje, o título da mensagem é Graça, o dom imerecido que o sistema religioso ignora ou ignorou. Amém? O dom imerecido, graça, o dom imerecido que o sistema religioso ignorou. É um título assim que nós vamos falar dentro dele, mostrando o que é para ser feito, o que é para receber de Deus, o que é para dar glória, o que é para agradecer. Amém? E não viver mais debaixo de sentença humana, sentença de homens. Temos que nos libertar. Quando eu falo temos que nos libertar, não é que eu tenho que me libertar disso não, porque graças a Deus eu já me libertei. Hoje, conforme eu postei, né, na mensagem do pastor Neilton, do nosso irmão Neilton, né, há mais de 10 anos, eu demorei mais de 10 anos para entender, né, a graça de Deus. E eu já estava dentro da graça. E demorei mais de 10 anos para entender o que era a graça de Deus, o porquê. Eu andava dizendo no meio da graça, eu falava, meu Deus, como é que pode estar amarrado isso? Como é que esse pastor fala uma coisa dessa? E hoje eu sou um dos tais. Hoje eu sou um dos tais. E eu quero que você, que vai nos assistir, você que ainda está lá no sistema religioso, aprendendo um montão de coisa, ouvindo a nossa mensagem dizendo que está amarrado, Jesus vai voltar sim. Não, irmão, tem que participar da Santa Ceia sim. Tem que comer pão e beber vinho sim para poder ser forte. Tem que subir o monte para poder alcançar poder. Daqui a pouco eu quero que você tenha esse entendimento da palavra, para que você também seja um dos nossos, mas não é um dos nossos para fazer o que é errado, o que é falso diante de Deus, não. É para fazer o que é verdadeiro, andar na palavra, andar em retidão, andar em comunhão com Deus de verdade. Porque quem ama não precisa de ameaça. Quem ama não precisa de ameaça, irmão. Quem ama serve por prazer, com amor, com dedicação e com verdade. Então hoje nós somos criticados porque essa falsa graça, ele diz assim, essa falsa graça, o irmão está em libertinagem. Infelizmente, algumas coisas o sistema tem razão. Porque muitos dos nossos que entenderam errado, fizeram coisas erradas. Alguns ainda até fazem coisas erradas. Sabe por quê? Porque deu ouvido à liberdade, não deu ouvido à liberdade, deu ouvido à libertinagem. Aproveitou da oportunidade para fazer o que era errado, tentando justificar naquilo que é correto diante de Deus. Tentando se justificar. Amém? Que na verdade não justifica. Graças a Deus. Vamos nessa? Vamos lá então. Graça, o dom imerecido que o sistema religioso ignorou. A palavra merecido, ela significa justo, devido, ou alguém que se tornou digno de algo, seja bom, né, como recompensa, ou algo ruim também. Merecido também é algo ruim também, como um castigo. Fulano errou e teve um merecido castigo. Merecido. Ele mereceu aquele castigo, ele fez por onde, ele errou. Então ele mereceu aquele castigo. Então merecido também não é só coisa boa, merecido também é um castigo, dependendo de cada contexto também. Amém? Então a palavra merecido pode ser uma recompensa, né? O fulano trabalhou pra caramba, ele foi merecido aquele descanso, né? Foi merecido aquele salário, foi merecido aquele dinheiro, foi merecido aquele presente, como também o algo ruim. Amém? Creio que nós já entendemos por aqui. Né? O particípio vem do verbo merecer, indicando que algo foi obtido
ou atribuído de forma adequada por direito ou esforço. Ela mereceu. Ela se esforçou. Ela trabalhou para aquilo. Então é merecido. É merecido. Ela mereceu aquilo, então é dela. Eu estou falando a palavra merecido. Amém? Então ela teve o direito de adquirir. Ela teve o mérito próprio, ela conseguiu. Ela ralou, como diz o nosso ditado popular. Perdão. Ela ralou, trabalhou, se esforçou, enfim. Amém? Então, esse é o exemplo de quando a pessoa merece. É merecido. Ela trabalhou para aquilo. Amém? Então, esse exemplo de merecido, ele vem de uma categoria, ou seja, não sei dizer bem se é de uma categoria, que mostra o quê? Fez o que é correto, fez o que é certo, se esforçou para ter aquilo. Eu estou tirando até a parte ruim, estou colocando só a parte boa. Amém? Graças a Deus. Então, o sinônimo desta palavra vem de justo, devido, digno, adequado. Esse é o sinônimo. E tem o antônimo desta palavra, que significa imerecido. Agora já não é mais merecido. O sinônimo é justo, devido, digno e adequado. Agora o antônimo é ao contrário. É ao contrário. Antônimo é imerecido. Tem o i no começo antes do m. Imerecido. E esta palavra imerecido é a palavra que está dentro do título da nossa mensagem de hoje. Graça, o dom imerecido de Deus, que o sistema ignora. O sistema tem ignorado isso o tempo todo. Para eles, a graça de Deus é dom merecido, porque eles oram, porque eles sobem monte, eles fazem campanha, eles dizimam, né? Eles se esforçam com vigília, eles vão de segunda a segunda na igreja, então eles merecem. Eles merecem a salvação. Está se esforçando, eles estão correndo atrás. Começou. Eles estão correndo, eles estão se esforçando, né? Para alcançar a salvação. Para alcançar a vida eterna. Quando eu começo a rir assim, às vezes a pessoa pensa assim, o irmão é debochado. Não, não é debochado não, irmão. Eu não sei, é de mim. Graças a Deus é de mim. Porque a gente vê assim coisas que está estampada nos olhos deles, mas eles não conseguem enxergar. E quando você vai mostrar, você é um herege, você está fora da palavra, você está desviado. Amém? Você está desviado e aí complica. Né? E aí complica. Mas não é. Porque o imerecido é para nós, na graça de Deus, que temos esse conhecimento. Eu vou mostrar para você. O imerecido é para nós. Agora, eles não, o sistema religioso global, de um modo geral, universal, não, a graça de Deus para eles não é dom imerecido. Para eles, a graça de Deus é dom merecido. Eu ralei, irmão, eu dobrei meu joelho, eu passei, foi a noite toda, irmão. Foi a noite toda ali, ó, falando com o papai, de madrugada, porque a filha é menor, tá todo mundo dormindo, só os fortes estão de joelho, os fracos estão dormindo. Aí eu aproveito que a filha está menor e vou falar com Deus. Até parece que Deus está esperando você numa fila de madrugada para falar com Ele. Até parece que Deus não atende você a hora que você quiser. O momento que você quiser, o momento que você quiser falar com Ele, Ele te ouve. Mas não tem que esperar da madrugada, né? Ver uma hora aí mais ou menos, que a pessoa... O sono pesado, 1h da manhã, 1h30, eu vou falar com Deus porque eu tenho certeza que tem muita gente dormindo.
E aí eu aproveito de madrugada, eu sou esperto, não sou bobo, né? Malandro, que malandro sou eu? Falar com... que malandro sou eu? Vou deixar clarear para aumentar a fila? Tá, vou botar o relógio, vou despertar 1h30, que é 1h30, eu vou lá, falo com Deus, de manhã cedo eu tô com a minha bênção na mão. E os bobos tudo dormindo. Não, irmão. Isso é ilusão. Enganaram você. Isso é tudo mentira. Mas aí entra aquela palavra. Sabe por que eu consegui, irmão? Porque eu me esforcei. Era 1h30 da madrugada, eu estava ali, ó, falando com Deus. Entendeu? Em certo ponto, na mente dessa pessoa, é bom, não é ruim. Por quê? Porque ela está na mente dela de que ela fez alguma coisa para ter direito. Mas Deus não pediu isso. Deus não pediu isso. Porque tudo que Ele fez para nós foi de graça. A palavra diz que foi de graça que Ele nos concedeu. Amém? E eu tenho que receber esse de graça como dom imerecido na minha vida. Eu não precisei fazer para receber. Agora, quando eu faço alguma coisa, eu apago a graça de Deus e fico com a minha virtude. Foi a minha virtude que conseguiu todas as coisas, não foi a graça de Deus. Eu posso até dizer que não foi Deus quem me deu, foi o meu esforço. Aí eu me coloco na posição de Deus e diminuo Deus na minha vida. Porque se eu não tivesse feito, eu também não teria recebido. Não. Aí Deus está falando, meu filho, eu te dei. Foi eu que te dei. Não foi o teu esforço, que se eu dependesse do teu esforço, coitado de mim, Deus. Amém? Com certeza estamos entendidos até aqui. Graças a Deus. Então, merecido e merecido é o contrário de merecido, que eles não aceitam, eles ignoram. Quando eu falo de algo imerecido, é tudo ao contrário. Entendeu? Quer dizer, a pessoa... Aí diz assim, ó, a parte do que fala sobre o imerecimento, que é a graça de Deus. Portanto, quando algo é descrito como merecido, quer dizer que a pessoa teve jus e direito àquela situação porque ela trabalhou para tal coisa. Mas quando eu falo sobre o imerecido, eu recebo aquilo que eu não tinha direito, amém? Mas eu recebo com fé, com coragem, com amor, com determinação. Graças a Deus. O imerecido é o contrário do merecido. Nós não merecemos. Nós apenas recebemos aquilo que Deus nos deu. Isso chama graça de Deus. Aí sim, quando você recebe, sem que haja esforço da sua parte, aí é dom imerecido. Nós temos um capítulo que vai nos mostrar, para não dizer que ficou somente nas minhas palavras. Olha o que diz, Romanos capítulo 4, versículo 4, versículo 6 em diante. Olha o que diz a palavra. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 4 ao 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Amém? Por que assim, irmão? Se o que trabalha, o salário não é considerado como dívida. Por quê? Porque ele trabalhou. Entendeu? Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, melhor dizendo, e sim como dívida. Por que como dívida? Por que como dívida, pastor? Porque ele trabalhou. Amém? Se ele não tivesse trabalhado, seria um favor imerecido. Seria um favor imerecido, seria graça. Se ele não trabalhasse e recebesse esse salário,
seria graça, dom e merecido. Mas como ele trabalhou, não é dom e merecido, é favor. Ou seja, é dívida. Aquele para quem ele trabalhou é obrigado a pagar. Porque ele trabalhou para esta pessoa. Seja homem, seja Deus. Ele trabalhou para essa pessoa. Então essa pessoa para quem trabalhou está em dívida com ele. Tem que pagar, porque ele trabalhou. Mas se ele não tivesse trabalhado, aí seria favor imerecido. O versículo 5 diz assim: mas ao que não trabalha é o imerecido. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, o seu crer, o seu receber é atribuído como justiça. Eu não fiz nada, mas ele me deu, eu creio, eu recebo. Eu recebo. E agora eu vou viver dentro daquilo que eu recebi, dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que eu recebi. Se ele me deu para que eu viesse usufruir, eu vou usufruir. Eu não vou ficar naquela, não, caramba, agora eu vou ter que pagar, agora eu vou ter que fazer, não. Eu vou viver dentro daquilo que ele me deu. Claro que eu não vou pegar isso que ele me deu e vou fazer dali uma libertinagem, até mesmo para envergonhar quem me fez ou quem me pagou, quem me deu, né? Não. Eu vou viver uma vida íntegra diante daquilo que me foi concedido. No caso aqui, o dom imerecido de Deus. Que foi o quê? Uma vida eterna. Eu estou estudando sobre a vida eterna, né? Estou estudando, não sei quando eu vou achar que eu devo pregar, falar sobre isso, mas tem vários vídeos aí dos nossos irmãos na internet, né? Acredito que o irmão Nilton já deve ter pregado sobre isso. Acredito também que nosso irmão Cristiano já deve ter pregado sobre isso. Eu já vi algumas passagens, né, no site dele. O irmão Pimentel também, o irmão Messias. Só que tem algumas pregações de vida eterna aí meio complicada. Eu vejo meio complicado. Eu ouço um e outro, e eu vejo assim algo meio complicado. Tem um aí que começou tão bem, 20 anos pregando a graça tão bem, agora já tá aceitando a ressurreição dos mortos lá em cima, já está aceitando mesa preparada, já está dizendo que estamos esperando a vida eterna, já está mudando de ideia. Jesus já não vai voltar mais para ele, Jesus já decidiu, Jesus desanimou, não vai voltar mais, né? Ou seja, Jesus desanimou e resolveu voltar, vai se arrumar lá e vai dar um jeito e vai vir. Para ele, Jesus vai aparecer em qualquer hora aí e vai falar: ó, cheguei, Brasil, cheguei, cheguei, Brasil, cheguei. Quer dizer, o camarada começou de um jeito, eu ouvindo as não estou citando o nome, porque eu não quero aqui estar falando de ninguém, amém? Mas eu parava de graça na dele, eu ouvia tantas mensagens dele, entendeu? Me ajudou pra caramba na minha carreira inicial, lá em 15 anos atrás, em 15, 20 anos atrás. Foi um dos primeiros que eu comecei, né, a ouvir, e hoje eu vejo que ele está saindo está falando já totalmente ao contrário de tudo que ele pregava, está voltando tudo ao contrário. Talvez pode ser algumas 3 mensagens que eu ouvi, né? Eu até fiz um comentário com o nosso irmão Neilton, mas eu não vou lembrar agora, né? Para não falar da pessoa. Graças a Deus. Mas vamos que vamos. Então, eu quero falar sobre a vida eterna e saber se realmente há uma vida eterna, contínua, depois em que nós descermos à sepultura. Entendeu? Lembrando que aquele capítulo de Atos que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver. Quando ele fala que Deus não habita em templo com mãos humanas, eu preguei mais de 15 anos dizendo que Deus não habitava em templos feitos com mãos humanas, falando de templo,
falando de templo, falando de céu, né? Mas fazendo um estudo mais minucioso, eu pude ver que Deus estava falando sobre a idolatria. Deus não habitava nas imagens de gesso, de plástico, de pedra, de madeira. Aí, tá vendo? Como é que a gente vai aprendendo? A gente vai estudando e vai aprendendo? Tá vendo aí? Viu? E a minha vida toda pregando a graça, eu falei o quê? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, irmão. Deus não está nessas igrejas. Cuidado, irmão, Deus não está nessas igrejas. Julgando, né? Por se achar entendido. Então eu não quero fazer isso. Eu quero estudar direitinho e quando eu chegar a vir aqui no site para falar, eu quero ter pelo menos, né, até aquele momento, certeza do que eu estou falando. Graças a Deus. Versículo 5 de Romanos 4. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Creu, recebeu, Deus te justifica. Já está justificado, melhor dizendo. Amém? Não precisou você trabalhar para receber. Então você não mereceu. Só que o sistema tem que trabalhar para merecer. Então a graça de Deus para eles não é dom imerecido, é dom merecido. Porque eles ignoram o que Deus fez de graça para eles. Versículo 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Dom imerecido. Deus lhe concede justiça, Deus lhe concede bênção, independente daquilo que você faz. É claro, vamos explicar direitinho. Explica aí, irmão, senão amanhã vai estar todo mundo dormindo esperando Deus atribuir justiça na vida dele. Não, aí tu tem que levantar e ir trabalhar, vagabundo. Não, tu não é vagabundo, tu é de Deus. Tu tem família, tu gosta de comer do bom e do melhor, então levanta e vai caçar teu trabalho. Levanta, não tem trabalho, cata latinha. Eu cato latinha. Ué, e aonde está o defeito nisso? Você catar uma latinha para vender e comer do bom e do melhor, você não está trabalhando? Aí é dom merecido. Aí é merecido, porque você está trabalhando para obter, que é diferente do que eu estou pregando aqui agora. Mas eu estou falando que Deus atribui justiça na vida daquele que crê naquilo que Ele já lhe concedeu. Deus já lhe concedeu fé, já lhe concedeu paz, já lhe concedeu amor, já lhe concedeu perdão, já lhe concedeu vida. Deus já lhe concedeu tudo. Agora cabe você regaçar suas manguinhas para o seu bem-estar e correr atrás do seu prejuízo, que é diferente do dom merecido de Deus. Do dom imerecido de Deus, é diferente. Amém? Eu tenho que falar lá e cá para que a gente possa entender e não fazer você entender como Maria, como alguns pensam de Maria, né? Enquanto uma estava lá beijando os pés do Senhor e outra estava fazendo, né? Enquanto estava lá fazendo as coisas nos pés do Senhor, Marta, se eu não me engano, estava arrumando casa, aí todo mundo dizia que ela estava despreocupada, não estava nem ligando para o Senhor, e não sei o que, não sei o que. Aí, muitas pessoas vão querer fazer como Maria. Vai ficar só aos pés do Senhor. Vai fazer mais nada. E hoje o que a gente conhece de pessoas que estão aos pés do Senhor, esperando de mão beijada, não está no gibi. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando aqui sobre doutrinas. Receber o que Deus já fez na tua vida e não viver mais debaixo de doutrinas espirituais, doutrina de homens, né? Efeitos colaterais para arrancar o que é seu. E que ele, por estar fanatizado, não consegue enxergar. Graças a Deus. É isso. Amém? Então Deus ele atribui justiça independente de obras. Que obras? Que obras, pastor? Essas obras que você tem que fazer aí, subir monte para ter, comer para ter, dar o dobro para ter,
campanha para ter, dá o seu tudo para ter. Amém? É isso que eu estou falando. Então, independente dessas obras, Deus ele te concede, né? Ele diz que bem-aventurado é aquele que crê, aquele que recebe, e não precisa fazer isso, porque se ele faz, ele recebe como dom merecido, que é o sistema. Mas quando você não faz e crê naquilo que ele já fez por você, então você recebe como dom imerecido, que somos nós da graça de Deus, que graças a Deus 98% recebe como dom imerecido e não ignora o que Deus tem feito na vida. Mas faltou 2%, que 2%, infelizmente, estão vivendo na safadeza, estão vivendo na ignorância, estão aproveitando daquilo que não é correto para se fazer correto. Infelizmente, 2% estão vivendo na safadeza. Aprenderam, ao invés de viver a realidade, estão vivendo na libertinagem. E não são poucos, não. Envergonhando a graça de Deus, dando razão às críticas que o sistema nos faz. Não são poucos, não, hein? São não. Um dia desse, eu encontrei com um. E aí, irmão, tá lá ainda? Eu falei, mas lá onde, irmão? Porque ele estava perguntando se eu ainda estava lá no irmão Geraldo, né? Ele me conheceu lá. Tá lá ainda? Amém? E eu virei para ele e falei assim, irmão, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Aí ele, pô, irmão, não, eu não tenho que dizer se eu estou lá ou se eu não estou, se eu estou em tal lugar, se eu estou com fulano, com Beltrano, eu estou em Cristo. Foi essa a resposta que eu dei para ele, eu estou em Cristo. E o irmão fulano está muito bem, graças a Deus. Amém? E ele estava com uma pessoa que não era a pessoa que eu conheci com ele, não tem nada a ver com a vida dele. Uma latinha de cerveja na mão, e pelo horário ele estava vindo de uma balada. Porque eu estava saindo para ir ao mercado, isso era 8 horas da manhã, mais ou menos, e encontrei com ele. Depois disso, nunca mais vi. Então eu vi que aquela pessoa que batia a palma do meu lado, que falava, é isso mesmo, é verdade, é a graça de Deus, quer dizer, estava fora. Estava fora. Eu deixei de congregar no lugar que ele me perguntou, mas eu deixei de congregar no templo. Eu não deixei de congregar em Cristo. Por quê? Porque eu estou em Cristo, eu não estou no templo, eu estou em Cristo. Então eu continuei a servir a Deus no Espírito. E não naquilo que vê. Não no templo de pedra. Templo de pedra eu visito meus irmãos, eu visito. Mas eu estou em Cristo. Não é porque eu não estou num templo de pedra que agora eu vou fazer da minha carne a verdadeira bagunça, a verdadeira libertinagem. Então eu não entendi o que é graça. Então eu não entendi o que é graça. Mas graças a Deus, eu entendi o que é a graça de Deus. Até hoje. Eu não sei o amanhã. Ah, mas aí... Não, eu não sei. Eu sou carne, eu sou falho. Então eu peço a Deus que seja para sempre. Mas até hoje eu tenho a graça de Deus no meu sangue, no meu coração, e eu estou em Cristo. Amém? Graças a Deus. Efésios 2:8 até o versículo 15, se eu não me engano. Não. Até o 15 não. Vamos ler aqui de acordo com o que está escrito aqui. Amém? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só, mediante a fé. O combustível que nos faz acreditar no dom imerecido de Deus é o quê? É a fé. Ter certeza. Isso é a fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Uma fé implantada
dentro de nós, do nosso coração. Amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, de vós, né, no que ele fala, mas eu digo de nós porque vós é várias pessoas. É dom de Deus que nos foi concedido. O versículo 9, não de obra, para que ninguém se glorie. Porque se vier das obras, você vai se gloriar. Eu trabalhei, por isso que eu tenho. Aí não é dom e merecido. Aí nós somos obrigados a te falar que você está ignorando o dom imerecido de Deus. Para você, o dom é merecido. Você mereceu, você trabalhou. Então o versículo diz, não de obras. Dom imerecido, não de obras. Para que você não se glorie. Se você se gloriar, é merecido. Se você não se gloriar, é imerecido. É graça de Deus. Como nós já sabemos, o sistema religioso ignora essa parte. Ou seja, a graça de Deus, como dom imerecido, ela é incondicional. Deus não criou uma regra. Ele não criou uma regra. Ele deixou livre. Você faz dela o dom merecido ou imerecido, do jeito que você quiser. Lembrando que quando você faz dela o dom merecido, você fica agarrado na mão dos homens. Você fica agarrado na mão deles. Cuidado! Tem um pretinho aí de Caxias aí, ó, cuidado! Tem um tal de Neilton aí, cuidado! Só estão pregando bobagem na internet. Vai te desviar. Isso é o que Satanás faz. Isso é o que o diabo faz para tirar você da verdade. E os bobinhos, sim senhor, nesta segunda campanha das 7 latas, você vai trazer R$70, R$10 representando cada lata. Ou R$10 representando cada membro da tua família, onde tiver um membro, e aí você cai, porque ele já te batizou, já mandou você ter cuidado comigo, com o Neil, que os demais. Aí você, com medo do diabo, que está do teu lado e você não está vendo, vai lá e arranca o trocadinho que tem na conta, vende o bujãozinho de gás. Não, porque está escrito lá em Êxodo que Abraão, que Davi, que fulano não tinha nada para dar e do que era particular dele, ele deu. Olha, ele fez do que era particular. Ele já tinha dado bastante, mas ele ainda tinha alguma coisa guardado. Você vai pegar o que você tem guardado e vai dar. Aí o bobo vai lá e bum! Só que graças a Deus, Satanás, para a sua vergonha, olha eu aqui na graça de Deus, reinando em vida e na mais perfeita vitória. Santo! Que maravilha! Ai, 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 ai. Então a graça de Deus, ela não é uma regra, ela é incondicional. A condição é essa. Não, ela é incondicional. Amém? A guerra não te põe em condição, ela foi te dada livremente para você. Mais uma coisa que Deus nos concedeu. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo. Tem nos abençoado, irmão. Vamos tomar posse. Agora é o merecido, vamos tomar posse. Vamos pegar o imerecido que Deus nos deu e vamos tomar posse e vamos buscar aquilo que Ele também já nos concedeu, que já está preparado, que só falta a gente ir lá e buscar. Agora sim, agora através do esforço. Agora tem que me esforçar. Deus me deu saúde de graça, eu recebo. Agora eu vou usar minha saúde para trabalhar, para o patrão me pagar. Então eu pego o imerecido
de Deus e vou buscar o merecido do homem, que também é imerecido, que Deus também já nos concedeu. Ele só faz isso para que a gente levanta da nossa zona de conforto e vá buscar. Amém? Graças a Deus, que maravilha! Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, ele fez o quê? Nos predestinou, ou seja, nos deu de graça, nos deu por antecipação. Maravilha! Por antecipação ele fez algo em nossas vidas. Que maravilha! Glória a Deus! Para louvor da sua glória, né? Versículo 6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente aonde? Em Cristo Jesus. Então eu recebo também que sou um predestinado, eu recebo que sou salvo, eu recebo que eu já tenho todas as bênçãos, eu recebo que Deus é comigo. Eu recebi de quem? O dom merecido de Deus. Dom imerecido de Deus. Porque o merecido, o sistema tem que fazer em relação àquilo que Deus já lhe concedeu. Amém? Maravilha? Graças a Deus, que maravilha! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é esta palavra maravilhosa. Só coisa boa. Ai, que maravilha, amém, gente? Falamos sobre o que é merecido e o que é imerecido. Então, o título da nossa mensagem é Graça, o dom imerecido que o sistema ignora. Infelizmente, eles ignoram tudo aquilo que o Deus já nos concedeu. Uma mensagem simples, só para abrir o entendimento daqueles que ainda estão presos, garrados lá no sistema religioso. Amém? Domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui de novo, trazendo algo mais profundo, né? Essa mensagem, na verdade, ela já estava assim preparada e devido assim algumas coisas que estão acontecendo, né? São coisas que estão no controle de Deus, amém? São coisas que estão assim no controle de Deus. Então a gente somente ora, determina, entrega na mão de papai, né? E acontece e acontecerá segundo a vontade dele. Amém? Eu tomo posse de bênção, eu tomo posse da vitória, eu tomo posse desse dom imerecido de Deus e eu fico naquilo que o Senhor me diz, né? Ao que não trabalha, porém crê, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Eu declaro a fé do irmão Neilton atribuída como justiça, a minha fé, a fé da minha esposa Neuza, que está nos assistindo também, melhor domingo, melhor noite. Eu declaro a fé ativada, eu declaro determinações em nossas vidas, amém? Eu agradeço por aqueles que estão nos ouvindo, que nos estão nos assistindo, para aquele que vai nos assistir no decorrer da semana, dos meses, eu declaro saúde, paz, tranquilidade e o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Graças a Deus, irmão Neilton, manda um abraço para a nossa irmã Esther, né? Senti falta dela, manda um abraço para ela, apertado, amém? E os demais que o Senhor tiver contato, que não pôde estar nos assistindo nesta noite, né? Alguns que nos assistem pela manhã, de repente não tomou conhecimento ou não deu para nos assistir, eu declaro saúde e paz a eles também, e um abraço do fundo do meu coração. Então, até domingo, se o Senhor assim nos permitir, com mensagem nova e mensagem para nos libertar mais e mais daquilo que por um acaso possamos ainda não ter o entendimento, né? Vamos ter esse entendimento para que possamos viver melhor. Até domingo então, se o Senhor assim nos permitir. Santo, que maravilha, graça e paz.